A gente tem caminhado nesse assunto sobre a Páscoa, a mesa. Eu me lembro muito bem quando a gente estava discutindo ali, equipe criativa, sobre a mensagem da Páscoa, e eu não me lembro bem como é que surgiu essa conversa, mas a intenção e aí a proposta era a gente parar para olhar em um aspecto muito interessante da palavra de Deus sobre as pessoas que sentaram à mesa com Jesus. Eu acredito que nós somos iguais. Tem pessoas que a gente diz assim, rapaz, a gente até conversa, mas tem pessoas que você diz assim, rapaz, essa pessoa, eu não só apenas quero conversar, eu sento com ela para tomar café. Tem gente que a gente senta para tomar café, tem gente que a gente senta para almoçar, tem gente que a gente prepara um almoço, tem gente que convida a gente para almoçar, tem gente que convida a gente para um café. Por quê? Porque sentar à mesa tem um aspecto de intimidade, de relacionamento. A proposta dessa Páscoa é eu e você, a gente imaginar que o protagonista, o convidado é Jesus. A mesa é dele. Fala comigo, gente, a mesa é dele. A mesa é dele. O que muda, tá certo, nessa Páscoa é saber que a mesa é dele. E a gente está à mesa com ele. E aí, vale a pena você rever, vai lá no nosso canal do YouTube, e você vai ver primeiro a parte 1. Na parte 1, sentar à mesa com Jesus, é ser transformado por ele. É ser transformado com ele. Todas as pessoas que sentaram à mesa com Jesus, com o coração aberto, e disseram assim, sentaram sabendo que a mesa é dele e com ele. E aí a gente viu que tem lugar para mim e para você, porque ele nos convida com o amor dele na mesa, a mesa com ele, a gente precisa abrir o nosso coração e receber dele, ser suprido com ele. A mesa com Jesus, a gente é transformado. Fala comigo, gente, a mesa com Jesus. Recebemos transformação. Mas a mesa com Jesus na parte 2 é muito interessante. A mesa com Jesus, na parte 2, a gente aprende a servir. A gente aprende a servir. A gente senta à mesa com ele para receber. Mas ele não vai deixar apenas a gente recebendo. A gente vai ser inspirado por ele para a gente servir. E aí a gente viu que a gente deve servir, olhar os pobres, os aleijados, os que estão feridos. A gente precisa servir pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo é simples, não é complicado. Hoje tem uma história muito interessante, vocês viram com o vídeo, mas vale a pena a gente contextualizar especificamente, lendo a palavra de Deus. Vocês estão comigo, gente? Todo mundo comigo? Livro de Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50. 36 a 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar os seus pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, eu tenho algo para dizer a você. Diz, mestre. Respondeu ele: 2 homens deviam a um certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus disse: você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com cabelos.
seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou, vá em paz, vá em paz. Quando eu olho essa história, eu vejo 4 personagens dentro, né, 4 personagens à mesa, ou ao redor da mesa. Fala comigo, gente, 4 personagens que a gente vai estar estudando aí, alguns deles. Fala comigo, o fariseu. Simão, o fariseu. Então, o primeiro personagem está aqui com Jesus. O segundo personagem, que Jesus conta a história dela, é a mulher. Fala comigo, a mulher. Então, o primeiro personagem, você vai encontrar o fariseu. Simão, você vai encontrar o segundo personagem da história, a mulher, tá certo? O terceiro personagem dessa história são os convidados. Fala comigo, gente, os convidados. E o quarto personagem, pastor? Jesus. Então nós temos, fala comigo, gente, Jesus, o fariseu, a mulher pecadora e os convidados. Eu acredito que toda a história com Jesus, ele tem sempre algo para derramar na nossa vida. A proposta aqui é, quem sou eu à mesa com Jesus? Quem sou eu? E aqui, por favor, nós estamos num ambiente muito tranquilo e muito seguro para a gente simplesmente abrir o coração e deixar Deus falar com a gente. Aqui a proposta não é você dizendo, pastor, quer que eu responda quem sou eu? Não, a proposta é que, ei, não tira nenhuma conclusão precipitada, vamos aprender. Quem sou eu? Na história. Eu aprendo com quem? Dessa história. O primeiro personagem que eu quero chamar a atenção talvez, gente, estou dizendo que você seja, talvez a gente seja Simão, o fariseu. Porque quando eu olho a história de Simão, o fariseu convidou Jesus, mas não o honrou. Quem sabe, gente, em determinados momentos na nossa vida, a gente pode não ser o fariseu, mas a gente pode agir como Simão fariseu. Porque de repente, quem sabe, de repente convidar Jesus dá o quê? Dá engajamento. Dá engajamento. Eu fico assim, sabe, gente? Eu fico rindo comigo mesmo, que eu digo assim, cara, se eu tivesse uma situação dessa, eu acho que eu faria do mesmo jeito. Mas pela graça de Deus hoje, Deus me deu, mas eu poderia agir do mesmo jeito. Às vezes o pessoal diz assim, não, vamos convidar fulano de tal, porque convidando fulano de tal, muita gente vem. E, gente, eu acho engraçado, né? O pessoal ali convidar, eu quis pessoal ganhe de dinheiro simplesmente para ir na festa de um pessoal do BBB. Não, ninguém sabe o que é, né? Big Brother aqui, ninguém sabe aqui. Eu vou explicar para você, é um programa que tem, entendeu? E ali o pessoal faz, e ali o pessoal mostra a vida e passa um bocado de gente ali e tal. E aí, né, tem um paredão, fala aqui não sei o quê, aí tem fulano de tal, não sei. Vocês sabem agora o que é o Big Brother, tal, estão sabendo. Todo mundo aqui agora está sabendo, tá certo? Inclusive eu. E às vezes a gente quer convidar uma famosa do Big Brother, por quê? Porque dá engajamento na festa. Dá engajamento, gente. Eu não sou fariseu, mas será que a gente não é? Porque pega bem vir para a igreja. Pega bem, pastor. Olha, eu postar aqui que eu estou no culto, tá certo? Pega bem o pessoal saber, meus amigos saberem que eu estou na igreja. Pega bem eu dizer que eu sou o quê? Que eu sigo Jesus, que eu canto. Será que a gente segue realmente Jesus? Será que a gente
eu não sou o fariseu, mas será que às vezes a gente não age como ele? Porque Jesus, ele diz muito claro, ele diz assim, olha, convidado por um fariseu, ele diz assim, você não me saudou com um beijo, você não lavou os meus pés, você não ungiu com óleo, ou seja, você não sabe quem eu sou. Simão, você não sabe quem eu sou. Gente, você está aqui na nossa igreja, e por favor, você que está conosco, não assistindo, mas participando de uma igreja online, você, policial penal, os internos, ei gente, deixa eu falar uma coisa, essa mensagem é para a gente aqui, para todos nós. O ambiente é seguro aqui, não é sobre acusar, não é sobre apontar. O ambiente aqui é dizer assim, meu Deus, quantas vezes eu estou agindo como o fariseu. Eu quero Jesus em determinado momento, mas depois eu não reconheço quem Jesus Cristo é, e depois eu esqueço ele da festa. Eu ando com Jesus quando é necessário, mas de repente eu esqueço quem Jesus Cristo é, porque não sei quem Jesus Cristo é. Deixa eu falar uma coisa, muda toda a minha história, a sua história, quando a gente sentar à mesa com Ele, e saber que Ele é Senhor, e saber que Ele é poderoso, e saber que Ele perdoa, e saber que em Jesus eu posso ter vida, e saber que em Jesus meu nome está escrito no livro da vida. Faz toda a diferença a gente saber com quem a gente está sentado, gente. A gente está sentado à mesa com Ele, Ele que manda, Ele que é o Senhor, mesmo que eu tenha o convidado, mas é Ele que manda. Ele que manda. A gente não tem noção, porque a gente está sentado, a gente não tem noção. Eu estava um tempo atrás na comunidade, ali no Instituto Vida Videira, estava no final da tarde, e aí eu convidei dois rapazes, e aqui, para a gente não perder muito tempo, mas dois rapazes têm uma história muito linda, a família deles tudinho. Enfim, eu os convidei para comer uma pizza comigo. E aí eles olharam assim, disse, bora para jantar comigo? Eles olharam, cara, vamos comigo, entra no carro, não se preocupe não que eu levo e trago vocês aqui. E aí fomos para o restaurante, sentamos ali, fui na pizzaria, sentei. E gente, e aí eu peguei ali, já chamei o garçom, pedi, e aí eles sentaram e ficaram parados. Eu disse para eles, ei, vem cá, o que vocês estão olhando? Não, pastor, o senhor pode pedir o que o senhor quiser. Eu disse, não, aqui todo mundo vai pedir o seu. Eu vou pedir, tu vai pedir, o teu irmão vai pedir, todo mundo vai pedir. E eles disseram assim para mim, pastor, a gente não sabe como é isso, porque a gente nunca sentou em um restaurante. Nunca sentou no restaurante. Eu disse assim, pois tão bom, eu vou dizer quem eu sou. Quem está pagando sou eu. A gente vai comer aqui e vai pedir cada um uma pizza. Se sobrar, vocês levam. Mas vocês têm que aproveitar. E, gente, eles foram convidados, mas não sabia quem estava convidando. Sabia quem estava convidando. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Eu, Costa Neto. Às vezes a gente faz isso com Jesus. A gente não sabe. Não sabe. No caso, eu os convidei. Mas quando a gente convida Jesus, a gente precisa saber quem é Ele. Quem é Ele? Eu estou convidando Jesus, a outra coisa que eu sei quem Jesus Cristo é, ou simplesmente pega bem estar com Jesus, e simplesmente diz assim, é legal estar com Jesus. Não, gente, porque quando eu olho o fariseu, a outra coisa que eu aprendo, e assim, de repente eu e você, nós somos isso, o fariseu ficou incomodado com a presença da pecadora. Lucas capítulo 7, 39, diz assim, ao ver o fariseu que o havia convidado, disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, gente, ele convida Jesus e não sabia quem Jesus Cristo. É lógico que ele era profeta. É lógico que ele deveria saber. Ele diz, mas por que ele convidou?
A outra coisa, assim, ele ficou incomodado. E, assim, se este homem fosse profeta, saberia que quem dele está tocando e que tipo de mulher é ela? Uma pecadora. Será que a gente não age desse jeito? Como, pastor? Deixa eu chamar a atenção uma coisa para você aqui. A gente precisa aprender uma coisa. Se a gente anda com Jesus, se a gente decide estar com Jesus, se a gente decide estar com Ele, a gente precisa saber muito bem quais as implicações de convidar Jesus e de sentar com Ele à mesa. Eu vou repetir. Se eu quero Jesus, se eu sigo Jesus, se eu desejo Jesus, se eu quero estar à mesa com Jesus, eu preciso saber quais as implicações de estar à mesa com Ele. Eu vou te dizer uma: se eu convido Jesus, eu preciso também receber os convidados dele. Não são os meus convidados. Eu convido Jesus, mas se eu convido Jesus sabendo quem Jesus Cristo é, então eu preciso aprender que quem anda com Ele ou quem vai aparecer na festa. Ele convidou, dizendo, a festa é minha, mas ele não sabia que a festa não era dele, o protagonista era Jesus. E se Jesus estava lá, meu irmão, eu tenho que me preparar com quem ia aparecer. Se eu quero sentar à mesa com Jesus, então eu preciso entender quais as implicações de sentar à mesa com Jesus. Andar com Jesus tem implicações. Fala comigo, gente. Andar com Jesus tem implicações. Ou seja, exige uma atitude, exige implicações no sentido, exige uma resposta, exige um compromisso. Exige, gente. Sentar à mesa com Jesus não é pensar que Ele vai me aceitar. Ele vai aceitar tudo que eu estou. Não, Ele vai receber a minha vida como eu sou, mas Ele não vai aceitar tudo que eu carrego para a mesa. Sentar à mesa com Jesus e andar com Jesus tem implicações. Ele vai dizer o seguinte: quer andar comigo, quer sentar à mesa comigo, então é o seguinte, ei, você tem que negar a si mesmo. Não tem mais. Sentar à mesa com Jesus tem implicações, gente. Tem implicações assim, ei, você tem que perdoar as pessoas, você tem que ser generoso, você tem que amar a palavra, você tem que amar o Pai, você tem implicações. Tem implicações. Sentar, ele vai dizer o seguinte: não tem problema nenhum, posso sentar à mesa com você. Na verdade, na primeira parte, a gente disse, né, falando porque a Bíblia diz, ele convida também a gente para sentar à mesa com ele, mas tem implicações. Você vai ler em um dos evangelhos, ele começa a dizer assim: quem quer me seguir, e ele começa a dizer, quem quer me seguir, ele começa a dizer, quem quer me seguir, ele começa, tem implicações, gente, tem implicações. O Evangelho de Jesus, e aí grava isso, o Evangelho de Jesus é sobre cruz. Fala comigo, o Evangelho de Jesus é sobre o quê, gente? Sobre cruz. Seguir Jesus tem que passar pela cruz. Tem que passar pela cruz. O Evangelho de Jesus não pode perder a aula ou ser reprovado na cruz. Tem que ser na cruz, passa pela cruz. E passar pela cruz implica o quê, gente? A gente morrer. A gente ser tratado por Deus, a gente ser mudado por Ele, a gente ser tratado por Ele. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, no capítulo 6, que a nossa parte que gosta de pecar foi crucificada com Ele, e por causa da cruz, eu e você, a gente tem a vida transformada. Então o Evangelho de Jesus é aquilo que eu quero fazer, o Evangelho de Jesus é aquilo que Jesus quer fazer. Mas a partir do momento que eu passo pela cruz, o Evangelho de Jesus nos convida a passar por outra etapa,
que é a ressurreição. Se eu passar pela cruz, morrer com Jesus e começar a viver com Ele, aí eu vou realmente viver o Evangelho de Jesus. Quando eu olho a vida do fariseu, ele, primeiro, dá a entender, gente, dá a entender no texto, que ele tinha uma noção de Jesus. Mas também, no texto, é claro, ele se incomoda com aquela pecadora. E, por favor, vamos ser honestos. Há uma frase, e por favor, pode ser que você dentro de igreja não tenha muito acostume com isso, mas assim, quem anda em igreja, quem já tem tempo com igreja, nós temos a famosa frase: ei, ame o pecador, mas não concorde com o pecado. Frase linda, maravilhosa. Será que é verdade? Será que é verdade? Será que a gente está vivendo isso com verdade? Será que a gente, no fundo, a gente se incomoda com pessoas diferentes? Tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, que eu errava demais, é achar que diferente era errado. Não, diferente é diferente. E quantas vezes eu me incomodava com o diferente, achando que ele estava errado e eu estava certo. Não é sobre certo e errado, é sobre gosto. O diferente tem outros gostos. E quantas vezes a gente se depara com pessoas diferentes, e a gente começa a julgar, não, eu estou amando o pecador, será mesmo que a gente está preparado? Porque o Evangelho, sentar à mesa com Jesus, tem implicações, e uma das implicações é dizer o seguinte: ei, os convidados de Jesus podem ser os nossos diferentes. O convidado de Jesus pode ser diferente. Eu não convidaria essa pessoa, eu não sentaria com essa pessoa, eu não estaria com essa pessoa, mas Jesus pode. Jesus pode sentar. E se ele pode sentar, e se eu sou seguidor de Jesus, eu tenho que fazer o quê? Porque só senta com pecador quem é cheio do amor de Deus. Só senta com gente diferente quem é cheio do amor de Deus. A religião diz assim: não deixa tocar não, porque a gente pode ser contaminado. Não, Jesus é assim: não, a minha santidade toca as pessoas. Eu não tenho problema de ser tocado por pecador. Eu não tenho problema de sentar com o pecador, porque o amor de Deus blinda a nossa vida. O amor de Deus faz com que a gente sente com o pecador. Ei, gente, será que a gente não pode, em determinado momento, ter esse problema? Outra coisa que eu aprendo com... Não é? E vejo na minha vida é que o verdadeiro problema do fariseu era a cegueira. Era cegueira. Ele não se via com relação, não via Jesus quem Jesus Cristo era, não via os convidados de Jesus, não via quem Jesus Cristo poderia tocar e poderia falar, não viu a condição da mulher. O problema dele era a cegueira, porque muitas vezes, a falta do conhecimento da palavra de Deus e, consequentemente, a falta do conhecimento de Jesus, da palavra, leva a gente a enxergar noutra ótica. Outra ótica. Conhecer a palavra e conhecer Jesus, a gente vai perceber como é que Deus enxerga as pessoas. Mas vamos lá, gente, fala comigo, o fariseu. O fariseu. E aí eu quero falar na segunda personagem, que é a mulher pecadora. Será que a atitude, né, da mulher pecadora não se identifica comigo e com você? Será que a gente não pode, né, ela nos ensina algumas coisas e nos convida a ser como ela é? Primeiro, eu aprendo com a mulher pecadora que ela carregava um estigma. Mas você aprende isso com ela a não carregar. Ela carregava, eu aprendo a não carregar. Deixa eu simplificar para você. Ela carregava, quem sabe, porque, gente,
olha o texto diz assim: ao saber que Jesus estava comendo, aqui 7,37, uma mulher pecadora daquela cidade. Então o pessoal sabia quem ela era. Quem é? Aquela mulher pecadora, Ei, gente. Ela é conhecida como uma mulher pecadora. O que é que ela fez? Sei, tinha lá um estigma. E diante de Jesus, a gente precisa saber uma coisa, que glória a Deus, que Jesus é aquele que arranca de nós o passado, o pecado, o erro, às vezes pessoas, às vezes situações que nós passamos, tentam nos colocar como somos isso aqui. Você não é um pecado, você não é um fracasso, você não é, o que aconteceu com você não define você, o que aconteceu com a sua vida não define você. Eu não gosto, Costa Neto, é um exercício que eu faço, eu não gosto de chamar as pessoas ex. Isso aqui é um ex, isso aqui é ex. Por quê? Porque ex não é. Ex é sobre passado, é sobre presente. Está aqui o exercício que a gente faz demais. Assim, vem cá, ele ainda está fazendo? Não. O que é que ele hoje? Ele ainda continua desse jeito? Não. O que é passado é passado? Passado é passado. Passado é passado. Eu acho incrível. Deus não é gente. Deus não é gente. Mas ele diz algumas coisas para a gente, que é gente, entender como gente. Mas Deus não é gente. E Deus diz assim: eu não me lembro dos seus pecados. Eu lancei no mar do esquecimento. Gente, Deus não se esquece. Deus é Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas Deus diz para mim e para você, só para você entender. Porque se eu disser que eu sou isso, vocês não vão entender. Então eu vou dizer, eu vou me personificar, eu vou me falar que eu sou gente, só para vocês entenderem. Dos seus pecados eu me esqueço. Me esqueço. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu olho para essa mulher, quantas vezes a gente vai... Quantas vezes? Quanto tempo você vai viver algo que você não é mais? Quanto tempo você vai carregar isso? Não é mais. Não existe pecado tão grande que Deus não perdoe. E não existe pecado tão sujo que o sangue de Jesus não lave. Se você confessar Jesus Cristo, Ele tem poder de perdoar todos os meus pecados. Eu olho para aquela mulher, ela carregava um estigma. Gente, você não é um ex-fracassado, não é ex-ladrão, não é ex-drogado, isso é passado. Diga: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou perdoado, toda sorte de bênção está sobre a minha vida, a verdade está sobre a minha vida, a divina semente está na minha vida, o maligno não me toca porque a divina semente está na minha vida, eu estou assentado com Jesus, acima de principados e potestades, o Espírito do Senhor está sobre a minha vida, Ele me ungiu, a graça de Deus está sobre a minha vida, eu ando pelas obras, as boas obras que Deus determinou para que eu andasse, eu nasci para ser santo, porque Deus me fez fazer isso, eu sou aquilo que Ele diz que eu sou, assim diz a palavra do Senhor, e eu declaro sobre a sua vida, Deus tirando, Deus arrancando, Deus tirando todo esse modelo que você carrega na sua vida, que não é mais, A outra coisa que eu aprendo com essa mulher, ela assim, gente, ela foi na direção de Jesus. Ela foi na direção de Jesus. Eu acho linda a atitude dela. Já pensou quem tinha sido convidado, gente? Quem tinha sido convidado? Jesus. Já pensou? Aqui, Sena Costa Neto. Jesus tinha sido convidado. Ela não tinha sido convidada,
mas ela ouviu falar. Fala comigo, gente, ela ouviu falar. Disse, eu vou lá. Versão Costa Neto, quantas pessoas assim, mulher, tu é maluca. Tu sabe onde é que ele está? Sei, mas eu vou lá. Tu foi convidada? Não, mas eu vou lá. Vem cá, e tu sabe quem tu és? Eu sei, mas eu vou lá. Aí vem cá, e se te barrarem? Pelo menos eu tentei. Mas eu vou. Eu vou. Eu acho que é a mesma atitude daquela mulher que diz assim, se eu tocar Jesus Cristo, se eu tocar, e a Bíblia diz que multidão, e Jesus diz assim, tem alguém que me tocou, e todo mundo diz assim, Senhor, todo mundo te toca, ele diz assim, pois é, mas tem uma pessoa que me tocou, porque tem muita gente que toca em Jesus, mas não é tocado por Ele, tem pessoas que vão lá, não apenas para tocar em Jesus, tem pessoas que vão ser para ser tocado por Jesus. Vocês não entenderam nada, eu vou repetir. Tocar em Jesus não significa que Ele toca na nossa vida. Mas tem muita gente que toca em Jesus, não vai para tocar Jesus, vai para ser tocado por Ele. Aquela mulher diz assim, eu vou tocar nele, eu vou abraçar nele, eu vou me agarrar com ele, eu vou abraçá-lo, eu vou honrá-lo, porque ele é a única salvação da minha vida. E eu não quero saber o que é que vão falar de mim. É eu com ele, é ele comigo, eu não estou nem aí o que os outros vão falar de mim. Gente, isso é muito lindo. Que atitude maravilhosa. Por quê? Porque ela sabia quem Jesus Cristo era. Quem Jesus Cristo era. E a outra coisa que eu aprendo com essa mulher é porque ela, ela tinha consciência do perdão que ela precisava. Lucas 7,47 diz assim, por isso digo a vocês, ela amou muito porque seus muitos pecados. Jesus sabia quem era ela. Jesus sabia a vida dela. Ela amou muito porque os seus muitos pecados lhe foram perdoados. Ela decidiu arriscar ir ao encontro com Jesus, e porque ela fez isso, a história diz, Lucas 7, o pessoal do louvor pode vir, então Jesus disse a ela, disse à mulher, a sua fé salvou, ele disse, vá em paz, porque os seus pecados estão perdoados. Aí entra quem, gente? Entra a mesa com Jesus, está ali Simão, a mesa com Jesus está a mulher, a mesa com Jesus está o quê? As outras pessoas. As outras pessoas começaram a dizer assim, quem é esse cara que tem? Ele tem poder, fazer o quê? Tem muita gente na torcida. Tem muita gente na torcida querendo, não é, influenciar a nossa vida, falando de determinadas coisas, que Jesus Cristo é ou não é. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Há um convite para mim e para você. A gente conhecer Jesus pela palavra de Deus. A gente conhecer Jesus, o Jesus da palavra de Deus. Há um convite para mim e para você, da gente sair da tradição do avô, do pai, dos amigos. Não, e a gente ir para uma convicção. Uma convicção. Uma convicção. Os convidados começaram a entrar na onda, no pensamento do fariseu. Começaram a julgar. Ok. Mas eu acho bonito. Lógico que a atitude daquela mulher foi marcante, mas para mim eu acho incrível a atitude de Jesus. Gente, Jesus sabia quem Simão era. Cristiano, Nádia. Jesus sabia. E mesmo assim ele vai. Ele vai. Tem convites que eu e você nós vamos receber
E só uma palavra de sabedoria para você. Tem convites que eu e você a gente vai receber e a gente precisa aceitar, não por quem convidou, mas quem vai estar na festa. Minha mulher está aqui. Tem determinadas situações que eu digo assim: ah, neném, pelo amor de Deus, tenho mínima vontade de ir. E ela diz assim: meu amor, pelo amor de Deus, vai, porque tu é pastor. Minha humanidade, gente, minha humanidade. Eu digo assim: neném, pelo amor de Deus, assim, vai, filho, porque tu é pastor. Eu disse: devia tu também é pastora. Não, mas convidado foi tu. Engraçada, né? Dizendo você é que foi convidado, eu não fui convidado, não. E eu chego nesses determinados convites, gente, e eu digo assim: meu Deus, muito obrigado, porque é uma pessoa que senta do meu lado, é uma palavra que eu dou ali para outro, é uma situação que acontece ali com o outro. Eu digo assim: não tem nada a ver com o convite, tem a ver com as pessoas que foram convidadas. Com as pessoas que foram convidadas. Gente, quantas experiências a gente perde, porque a gente não tem a visão de Jesus Cristo. A visão de Jesus. Se a gente conhecesse Jesus realmente, a gente ia perceber que é melhor errar acreditando numa pessoa do que acertar julgando. Vou repetir: é melhor, grave isso aí, é melhor errar acreditando em uma pessoa do que acertar julgando. Eu aprendo com Jesus assim, o ambiente, o local não é tão agradável, mas porque a gente é cheio de Jesus, porque a gente segue o Espírito Santo, porque a gente tem convicção de quem a gente é. Talvez não seja pelo convidado, mas seja quem vai estar sentado do teu lado, quem vai te tocar, quem você pode tocar. A outra coisa que eu aprendo com Jesus, que me toca muito, é que Jesus deixa bem claro que quem anda com Ele tem implicações. Eu quero inspirar você, as pessoas saberem com clareza, quem te convida tem implicações. Deixa eu melhorar. As pessoas precisam saber muito bem que andar com você vai ter que ter algumas, não concessões suas, mas da pessoa. Concessões suas não, mas da pessoa. Não se torne um seguidor de Jesus chato, mas quem convidar você deixa bem claro para a pessoa que andar com Jesus tem implicações, andar com o seguidor de Jesus tem implicações. E isso muda o Evangelho de Jesus. As pessoas estão querendo saber se a gente tem Jesus de fato ou é só simplesmente conversa. Eu oro para que pessoas que vão te convidar saibam muito bem que sentar à mesa com você vai exigir algumas mudanças. Não, sentar na mesa comigo não tem isso. Andar comigo não tem isso. Conversar comigo não entra esse tipo de conversa. Querer almoçar comigo é sobre isso aqui. Por quê, gente? Não é porque nós somos perfeitos, mas porque nós carregamos o perfeito na nossa vida. E as pessoas vão vir para Jesus por sua causa.
mas depois você pode tranquilamente largar, porque elas vão ficar com Jesus por causa dele. Eu oro, gente, pela igreja que dá testemunho. Eu oro por gente gentil, eu oro por gente educado, eu oro por mulheres sábias, eu oro por homens sábios, eu oro por igreja sábia, gentil, igreja que senta, que conversa, mas carrega o amor de Deus. Se a gente é Simeão, a gente tem que pedir perdão a Deus. Se a gente é essa mulher pecadora, a gente receba perdão de Deus. E eu oro para que o Espírito de Jesus nos leve a ser verdadeiros seguidores do Senhor Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Você pode dar glória a Deus por isso, amém?